Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje nós vamos ver como calcular a dose de ruído. Nós já fizemos um vídeo sobre como calcular a dose de ruído, mas nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer com relação a números quebrados. Então essa que é a grande diferença desse vídeo. Nestor, eu não assisti o primeiro vídeo. Por que eu calculo mesmo esse negócio de dose de ruído? Bom, veja bem, meu amigo. A dose de ruído ela vem para mostrar se o trabalhador tem ou não direito à insalubridade. Ou seja, se ele está exposto ou não está exposto ao ruído acima do limite de tolerância. Então, quando o profissional de segurança faz a avaliação de ruído usando, por exemplo, um decibelímetro, ele precisa fazer o cálculo da dose de ruído para determinar se o trabalhador tem ou não direito ao adicional de insalubridade. Então vamos lá, o quadro para você que tem um decibelímetro e está fazendo a avaliação de ruído, tem que ser uma coisa parecida com isso aqui. Nesse posto de trabalho nós fizemos 6 avaliações, 6 medições. E nós assumimos que o tempo de exposição para cada um desses tipos de ruído está aqui. Então a gente tem 6 avaliações com nível de ruído encontrado no local de trabalho equivalente a 85 para 2 horas de trabalho, 90 para 2 horas de trabalho, 85 para 30 minutos, 90 para 1 hora, 95 para 30 minutos e 80 para 2 horas. Então a gente está assumindo que o trabalhador aqui ficou exposto a 80 decibéis por 2 horas. E aqui é que está distribuída as 8 horas de trabalho desse pobre trabalhador. Então vamos lá. Nestor, como é que eu faço o cálculo da dose? Vamos usar esta fórmula aqui, que está na NR15, anexo 1 da NR15. Mas a gente precisa, antes de pensar em usar a fórmula, nós precisamos descobrir o tempo que o trabalhador pode permanecer exposto ao risco com base na NR15. Até escrevi aqui, tempo permissível conforme NR15. Para o trabalhador que está exposto a 85 decibéis no ambiente de trabalho, segundo a NR15, ele pode ficar lá 8 horas sem proteção. Para o trabalhador que permanece 9 horas, para o trabalhador que está exposto a 90 decibéis, ele pode permanecer quanto tempo? Bom, isso é fácil de descobrir. Por que, Nestor? Porque a NR15 ela tem um fator de dobra de 5 decibéis. Então, se o trabalhador está 5 decibéis a mais exposto ao ruído, ele vai permanecer no ambiente de trabalho por menos período. Como o fator é 5, para 85 decibéis, 8 horas, e para 90 decibéis, cai pela metade, ou seja, 4 horas. Para 85 decibéis, tempo de exposição segundo a norma, 8 horas. Para 90 decibéis, nós até vimos aqui em cima, 4 horas. Para 95 decibéis, vai para... Se 85, 8 horas. 90, 4 horas. 95, metade de 4, 2. A grande polêmica desse cálculo se refere a quando a gente chega nos 80 decibéis. Por quê? Porque a NR15 não prevê exposição para 80 decibéis. Mas, utilizando essa mesma analogia de 5 decibéis a mais, o tempo diminui pela metade, nós vamos utilizar o inverso. 5 decibéis a menos, o tempo multiplica o dobro. Ou seja, o que era 2 passa a ser 4. Então, para 80 decibéis, nós vamos ter 16 horas. O cálculo é, o C é o tempo que o trabalhador fica exposto ao ruído, e o T é o tempo permissível com base na NR15. Bom, então como você deve ter reparado, o desenho acabou mudando aqui, O que significa isso? Que eu errei a conta. Legal isso, né? Pois é, e sabe por que eu errei a conta?
Porque eu não especifiquei aqui direito essa questão dos minutos, né? Nós temos que converter as horas para minutos. Então, Nestor, como é que eu não erro a conta igual você fez isso? Né? Como você fez? Olha só, você pode pegar aqui, 2 horas vai dar o quê? 120 minutos. 2 horas vai dar o quê? 120 minutos. 1 hora vai dar o quê? 60 minutos. 2 horas o quê? 120 minutos. Assim não tem como errar mais, né, Nestor? Assim não tem como errar mais. 8 horas. 480. 4 horas. 240. 8 horas. 480. 4 horas. 240. 2 horas. 120. 16 horas. 960. Transformamos tudo em minutos. E assim não tem como errar. A grande dificuldade era justamente fazer isso. E como é que eu transformo, Nestor, hora em minutos? Você pode pegar os números inteiros e multiplicar por 60, por exemplo. 2 vezes 60, né? 120. Então, 2 horas, 120 minutos. 2 horas, 120 minutos. 1 hora vezes 60, 60. 16 vezes 60, 960. 8 vezes 60, 480. E por aí vai. Assim não tem como errar. Então a gente já descobriu, né, o nosso C e o nosso N. O que é o C? É o tempo de exposição do trabalhador. O tempo que o trabalhador fica exposto ao determinado nível de ruído. E o que é o tempo permissível? É o tempo permissível segundo a NR15, né? Está lá no anexo 1 da NR15. Beleza? Então vamos lá. Isso significa que esse é o nosso C e esse é o nosso T. Então fica assim. 120 dividido por 480 mais 120 dividido por 240 mais 30 minutos dividido por 480 minutos mais 60 dividido por 240 mais 30 dividido por 120, continuando, mais 120 dividido por 960. E aí? Qual é a resposta? Quer parar aí e responder? Se quiser, pausa o vídeo e responde você. E depois só vem aqui conferir. Então vamos lá. A resposta é, né, vou pegar minha calculadora. 120 dividido por 480 mais 120 dividido por 240 mais 30 dividido por 480 mais 60 dividido por 240 mais 30 dividido por 120 mais 120 dividido por 960. Resultado 143,7. Olha só. 1,437. E aí? Tá certo ou não? Qual é a resposta? Aqui a gente pode arredondar para
1,44. Então a nossa dose de ruído é igual a 1,44. E a resposta certa é a number 3. Resposta número 3. Beleza? Espero que você tenha gostado aqui do nosso exercício. Deu trabalho para Chuchu, a gente errou, teve que refazer tudo. Mas é isso aí. É bom demais, né? Eu podia ter feito um PowerPoint, mas é legal assim a gente escrever um pouco à mão, né? Mostrar como fazer e mostrar que não é impossível. Se eu, que tenho uma enorme dificuldade com cálculos, conseguir fazer isso, você também pode. Basta que você siga o passo a passo. Faça como a gente fez aqui. Tem só o decibelímetro na empresa? Não se desespere. Vai no ambiente de trabalho, faça as avaliações ambientais de ruído, anote tudo, né? Anote o tempo de exposição do trabalhador a cada nível de ruído. Depois, anote, segundo a norma, o tempo permissível. E aí, é só jogar nessa fórmula que está na NR15, anexo 1, e você vai conseguir chegar, né, até a dose do ruído. Muitas pessoas também, para facilitar, elas dividem tudo e depois somam. Também pode, né? Aqui eu dividi e já somei, porque eu fiz na calculadora, e na calculadora é fácil. Mas se quiser fazer na mão, dividir tudo e depois somar, também pode. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte aí e se inscreve em nosso canal para não perder as atualizações, hein? Vem muita coisa boa por aí, muita novidade por aí no campo de higiene ocupacional e tal, como fazer cálculo de ruído. Daqui a uns dias nós vamos vir com IBUTG, enfim, aguarde e você verá que vale a pena. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Que Deus nos abençoe e tchau!